boas-vindas, seja bem-vindo. Olha para o outro lado e diga: você está sentado de lado da pessoa mais bonita desse lugar. Tem gente que não acredita muito, mas está valendo. Que bom estar com você nesse culto de quinta-feira. E eu quero reforçar para você o convite de estar aqui no sábado. Sábado é dia de festa, 7 anos de Comunidade das Nações Eusébio. Você pode dar um glória a Deus por isso. Sábado a gente vai estar aqui em 4 momentos. Já vai começar de manhã cedo, 10 da manhã. Nós temos um culto aqui de adoração, celebração com o pastor Flávio, toda a igreja, os jovens. Nós vamos estar reunidos aqui. Inclusive os jovens vão estar vendendo almoço no final para quem quer continuar aqui, porque 15 horas vai ter um culto de ativação profética, momento de liberar de dons espirituais, de uma busca intensa pelo Espírito Santo. Eu vou estar ministrando junto com a pastora Natália nesse momento. E às 17 horas nós estamos recebendo os nossos bispos. A bispa Raquel prega às 17 e às 19 horas o bispo Fabrício. Você não pode ficar de fora. Convida alguém, traz alguém, a gente vai celebrar os feitos do Senhor. Grandes coisas tem feito o Senhor no nosso meio nesses 7 anos, amém? Celebre a Deus mais uma vez por isso. Eu quero receber você que está nos visitando pela primeira vez. Eu tenho uma boa notícia, pela primeira vez nós estamos transmitindo ao vivo pelo YouTube, né? Amém. Faz tempo que todo mundo cobra isso. Então, compartilha, manda para alguém. Quem é dos grupos aí, da liderança da igreja, está aí no grupo. É a única hora que eu permito você olhar o celular agora e enviar para alguém. Então, divulguem, se inscrevam no canal. Em breve vou lançar uma série de devocionais. Eu tenho esse projeto. Todo dia tem uma mensagem devocional ao vivo no YouTube. Todo mundo me cobra. Hoje já me cobraram de novo. Pastor, suas lives fazem falta, né? Então, vou voltar a fazer aí em breve. Quem está nos visitando hoje pela primeira vez, levante sua mão, nós queremos te receber. Fique com a mão levantada por um instante, nós queremos te dar um presente. E aqui a igreja tem uma cultura: quem te convidou paga o jantar depois do culto, tá certo? Então, eu caí nessa, eu convidei 50 pessoas ao culto passado, e eu fui falar isso, e ainda bem que os irmãos eram bons de coração, eles que pagaram o meu, eles eram mais generosos do que eu. Seja muito bem-vindo, a igreja te recebe com uma salva de palmas. Lembrando aqui que no culto das 17 e 19 horas, nosso CN Kids vai estar funcionando, tá certo? Então pode trazer seu filho, sua filha, vai estar funcionando. Sua vitória tem sabor de mel, amém? Mas tem que ser mel do papel, né? Lembro do nosso projeto de ação social, castanha, mel do papel, está sendo vendido lá atrás. 100% dessa renda se volta para as pessoas lá do sertão, da nossa comunidade do papel. Nós estamos abençoando. Você quer crescer no conhecimento da palavra? Nós sempre estamos indicando alguns livros. Hoje o Tiago Brunet, Rumo ao Lugar Desejado, como ter um coração de Maria no mundo de Marta, e ative o seu cérebro. Então, são livros que estão na nossa CN Store, você pode estar adquirindo, amém? Abra sua Bíblia em Ezequiel 36, verso 26. Hoje eu quero falar da série de mensagens que a gente começou, e eu vou continuar falando, transformados pelo Espírito, crescendo a imagem de Jesus, amém? Transformados pelo Espírito, crescendo a imagem de Jesus. E eu quero também te dar uma boa notícia. Quinta-feira que vem, também vamos continuar celebrando o aniversário da igreja. Quem vai estar aqui é o pastor Jânio César, tá? Ele atua no Ministério de Cura, Milagres, sempre. Na última conferência que ele teve conosco, a pessoa foi curada, levantou da cadeira de rodas. Muitos milagres e sinais têm seguido o ministério dele. Então prepara aí quinta-feira para estar conosco também. A palavra de Deus em Ezequiel 36, verso 26 diz: eu lhe darei
um coração novo e porei um espírito novo no interior de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito no interior de vocês e levarei a agir segundo os meus estatutos e a obedecer fielmente as minhas ordenanças. Vamos orar. Pai, te agradeço por esse culto, que seja um culto do fluir do teu Espírito. Nós queremos, ó Pai, ser transformados pelo teu Espírito, crescendo à semelhança de Jesus. Fala ao nosso coração, Pai, ministra ao nosso interior, porque nós queremos viver a plenitude de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, que eu seja a boca dos céus na vida de cada pessoa aqui nesse lugar e quem nos assiste, no nome de Jesus. Amém? O Espírito Santo, ele nos transforma. O papel do Espírito Santo é transformar o homem à semelhança de Jesus. E essa transformação, ela começa no interior. O profeta Ezequiel está dizendo claramente isso. Ele está dizendo que Deus, ele profetiza que ele dará um coração novo ao homem. Ele está falando de um interior novo ao homem. Os pecados, eles nascem da mente, do nosso interior. A nossa alegria ou tristeza está relacionada ao nosso interior. Como está o teu interior hoje? A palavra de Deus diz claramente, para você ser transformado à semelhança de Jesus, a transformação precisa ser de dentro para fora. Não é maquiagem, não é algo acessório ou supérfluo. O que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida é uma transformação profunda. Ele quer atuar aonde a gente tem feridas que ainda não foram curadas, decepções que ainda caminham e apontam o nosso destino. Não, quando o Espírito Santo trabalha no nosso interior, ele muda rotas, ele vai apontar o futuro precioso que ele tem para nós. O Espírito Santo quer nos dar essa capacidade interior de obedecer. A mudança é para a obediência, a mudança é para o alinhamento. Aquilo que para a gente seria tão difícil, ou que há tempos atrás não seria nem pecado, hoje para nós é um trabalhar no nosso interior, para que sejamos transformados e vivamos a nova natureza. Sabe, quem é um cristão precisa provar do novo. E o novo não é só um novo de conquistas, mas é um novo de uma transformação interior. Existe um novo você que precisa nascer no Espírito. Um novo você que precisa ser transformado de dentro para fora. Muitas vezes nós vamos nos esforçar, mas se o Espírito Santo não trabalhar no nosso interior, não vai adiantar. A gente olha quantas pessoas, ou no nosso ciclo, as pessoas há muito e muito tempo, às vezes leem a palavra, às vezes estão há muito tempo na igreja, mas não têm uma vida transformada. Sabe por quê? Porque não se expõe ao agir do Espírito Santo. E o Espírito Santo hoje quer agir na sua vida, quer transformar a sua vida. Ele quer tirar aquilo que está endurecido e te dar algo que seja acessível. Um coração de carne é um coração ensinável, é um interior desejoso do agir do Espírito Santo. Se você deseja essa transformação de dentro para fora, dá um glória a Deus nesse lugar. Essa transformação é para gerar em nós um crescimento. Gálatas 5, 22 mostra exatamente que o crescimento demonstra consequências. Ele é apresentado como um crescimento de um homem, de uma mulher, que deixa o Espírito Santo agir na sua vida, atua. Gálatas 5, 22 diz: o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne
com as suas paixões e os seus desejos. Já que vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. A palavra de Deus está nos mostrando que quem cresce em Jesus, transformado pelo Espírito Santo, tem o seu caráter mudado. Caráter fala de característica. Então, um caráter, ele simboliza algo que você tem um entendimento. Ele está falando de algo profundo, algo que você vai olhar e vai entender exatamente o que é. O que a palavra nos diz, que o caráter do homem transformado no Espírito, quando olhar para você, vai enxergar a pessoa de Jesus, porque a pessoa de Jesus carrega o amor, a alegria, a paz, a amabilidade, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você tem o Espírito Santo de Deus habitando em você, então você carrega esse fruto em você. Ele pode não estar amadurecido, ele pode não estar brotando, mas ele está dentro de você. Eu tenho uma brincadeira que eu faço na minha vida, justamente para que eu caminhe no fruto do Espírito. Do jeito que o Ben 10 tem um relógio e ele aciona e ele se transforma em um monstro. Quem conhece o desenho aí, Ben 10, né? Você tem mais do que 30 aí, os meninos novos não conhecem isso. E o Ben 10, ele quer ganhar um poder novo, então ele se transforma em um monstro de acordo com cada característica, e ele bate no relógio e ele ativa. Eu tenho um relógio do Espírito Santo, irmão. Quando vem uma situação que quer tirar o pior de mim, a ira, a raiva, eu digo: modo Espírito Santo ativado, sabe? Modo mansidão ativado, porque eu trago à consciência aquilo que o Espírito Santo já depositou dentro de mim. Então, quando você se deparar nessa situação, você vai olhar para você, sabe que o teu interior foi transformado pelo Espírito Santo, e se ele foi transformado, ele precisa da obra da transformação, e a obra da transformação se chama fruto do Espírito que habita em você. Aleluia! Como eu meço o meu crescimento no Espírito? O meu crescimento é medido pelo fruto. O seu crescimento no Espírito não é medido pelo dom. Não é porque você ora em línguas, não é porque você, ora por alguém e, o dom de cura se manifesta. Quem sabe você tem sonhos, visões proféticas e você libera palavras, essas palavras ocorrem na vida de alguém. Não, isso é dom do Espírito, não tem a ver com crescimento. O dom do Espírito é dado da forma que o Espírito quer, quando ele quer, a quem ele quer. Mas o fruto do Espírito é o resultado de um relacionamento com o Espírito, de um interior transformado. E quanto mais você se relaciona com o Espírito, mais característica de Jesus vai se manifestar na sua vida. E isso quer dizer, chegou o seu tempo de maturidade, de manifestar o que o Espírito está desenhando no seu interior. Amém? O Espírito Santo, ele é a mente de Deus. Olha o que diz Romanos 12:2: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em 1 Coríntios 2,16 a palavra diz: pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Você pode levantar sua mão e dizer: eu tenho a mente de Cristo. A mente de Cristo é o pensamento do céu. A mente de Cristo, ela só pode estar estabelecida na nossa mente se nós formos renovados pelo Espírito. É pensar o que Deus pensa, é enxergar o que Deus enxerga. Eu amo o livro de João, que ele expõe Jesus na sua divindade. E Jesus diz no Evangelho de João: eu faço as coisas que eu vejo o meu Pai fazer. Eu penso naquilo que o meu Pai está pensando. Eu desejo o que o meu Pai deseja.
Porque o relacionamento traz intimidade. Se você quer pensar como o Pai pensa, você precisa se relacionar com o Espírito do Pai. E o Espírito do Pai está em você. O nome dele é Espírito Santo. O Espírito Santo nos ensina a pensar como Deus pensa. Por isso nós precisamos ter isso. Em Romanos 12, que eu citei, verso 2, ele diz que a gente não pode pensar como o mundo. O mundo tem uma cultura, pensamento. Quando a palavra de Deus diz que esse mundo não pertence a Deus, mas que o mundo jaz do maligno, ele não está falando da criação. Tudo que Deus criou é bom. Ele está falando, essa palavra mundo significa pensamento cultural, a visão do mundo, a visão comportamental. Nós não podemos aceitar o padrão do mundo quando eles conflitam ao padrão de Deus. Você é superior a isso. O seu padrão é um padrão dos céus, e o padrão e a cultura dos céus é eterna. Tudo vai passar, mas a palavra de Deus, a palavra do Espírito de Deus vai permanecer para sempre. Nós precisamos investir nessa renovação da mente, porque é essencial para uma transformação duradoura. Preste atenção, se sua mente não mudou, você ainda continua se comportando antes. Como é que nós funcionamos? Qualquer ação, antes dela ocorrer, ser materializada, ela é pensada antes. Se você está triste ou alegre, você está pensando antes. Está pensando em quê? Os seus pensamentos precisam ser vigiados. Então, todo pensamento modela um comportamento. O teu comportamento tem um molde do que você pensa. A palavra de Deus diz claramente: você é assim como você pensa. Então você não pode pensar qualquer coisa, você tem que pensar o que Deus pensa ao seu respeito, o que Deus pensa a respeito da sua família, o que Deus pensa a respeito dos seus projetos. E o Deus que eu conheço, Ele é um bom Pai, Ele pensa boas coisas ao seu respeito e ao seu futuro. Por isso, renove a sua mente no Espírito, só assim você será transformado e crescerá a imagem de Jesus, amém? O papel do Espírito Santo nas nossas vidas é um papel de nos conduzir, de nos guiar. Nós precisamos ser pessoas guiadas, conduzidas pelo Espírito Santo. Romanos 8, a partir do verso 14, diz: porque todos que são conduzidos, ou todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Quantos são filhos de Deus aqui nesse lugar? A característica de um filho de Deus é que ele é conduzido pelo Espírito. E a gente só pode ser conduzido por aquilo que a gente escuta, pelo que a gente vê, pelo que a gente sente. Então a gente precisa ver o que o Espírito está vendo. A gente precisa sentir a presença do Espírito na nossa vida, e a gente precisa escutar a voz do Espírito. Quem é o Espírito Santo? É uma pessoa. É uma pessoa. Eu escuto o Espírito Santo, eu converso com o Espírito Santo, eu vejo direções do Espírito Santo muito claras na minha vida. E eu creio que a partir de hoje vai ser assim na sua vida, no nome de Jesus, amém? Ele diz que o espírito que nós recebemos no mundo é o espírito de escravidão e covardia, mas o espírito que Deus nos deu, o Espírito Santo, é o espírito que nos torna filhos adotivos, e por isso nós podemos chamar Deus de Pai, clamamos Abba Pai, pois o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Eu acho que isso merece um glória a Deus com toda a tua força. Ele está dizendo claramente na sua palavra: aqueles que são guiados, conduzidos pelo Espírito, que são transformados pelo Espírito, que deixam seu interior ser mudado, moldado ao padrão de Deus, serão conhecidos como filhos de Deus. E quem tem um DNA de filho de Deus também vai provar das promessas e das heranças que o Senhor tem preparado para nós, porque foi conquistado em Cristo Jesus.
Jesus. Nós somos adotados na cruz do Calvário, no pecado nosso que foi pago, no sangue derramado por Jesus. Mas não bastasse só o seu sacrifício, ele ressuscitou ao terceiro dia e está preparando o melhor para os seus filhos. Aleluia! Sabe, o Espírito Santo precisa te guiar nas decisões diárias, mas também precisa te guiar por os propósitos eternos. Será que você tem decidido a caminhada da sua vida a partir do Espírito Santo? Você precisa ser uma pessoa que vai decidir como o Pai quer decidir. Normalmente, nós precisamos conhecer a palavra, porque a partir dos padrões da palavra, às vezes a gente nem precisa ouvir a voz de Deus. Eu tenho um padrão que envolve a minha família, o que vai impactar no meu casamento. Eu preciso ter um padrão bíblico, concordância. Concordância faz Deus se manifestar. Concordância faz o Espírito agir. Quando dois concordarem na terra, Deus vai estar concordando nos céus. Então, construa uma família em concordância, pai, mãe. Construa o ensinamento dos seus filhos em uma concordância. E a concordância dos dois tem que ser com a palavra de Deus. Porque também existem pessoas que concordam contra a palavra de Deus. A gente sabe de um padrão assim, bíblico, Ananias e Zafira. Eles concordaram e contra uma direção de Deus, e houve o que? Morte daquela família. Às vezes famílias estão sendo mortas, dilaceradas ao divórcio, porque estão concordando para fazer o caminho inverso ao que a palavra de Deus aponta, ao que o Espírito Santo de Deus dirige. O Espírito Santo de Deus quer te dirigir para o caminho certo. Não existe uma decisão na sua vida tomada pelo Espírito de Deus que vai dar errado. Inclusive aquilo que você pensar que é errado vai colaborar para o teu bem, porque quem ama a Deus caminha no propósito do Espírito de Deus. Amém? Ser espiritual é andar sensível ao Espírito de Deus, é ser submisso à direção de Deus. Tem gente que escuta Deus, mas não obedece Deus. A gente precisa ter essa sensibilidade. Você é um ser espiritual, amém? Você pode estar tocando aí alguém, isso aí, esse material vai embora. O que é eterno e duradouro é o Espírito. Então, se há um Espírito em você, o seu espírito está autorizado a ouvir o Espírito de Deus. A frequência que você escuta Deus é na frequência do Espírito. Deus é Espírito. Se nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós somos Espírito. Então você precisa entender, não é com a carne que você escuta Deus, não é com a alma, com as dores, com os sentimentos da vida que você escuta Deus. Você escuta Deus na frequência do Espírito. E hoje eu sintonizo a tua frequência do teu Espírito, a frequência do Espírito de Deus. Amém? O Espírito de Deus age no homem para quê? Para libertar. É uma característica de crescer no Espírito, de ser transformado à imagem de Deus, é o quê? Quebrar as obras da carne. As obras da carne são inimigas das obras do Espírito, do fruto do Espírito. Gálatas 5,17 diz isso. Pois a carne deseja o que é contra o Espírito. O Espírito deseja o que é contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não podem fazer o que desejam. Todavia, se vocês são conduzidos pelo Espírito, não estão debaixo da lei, não estão debaixo da escravidão, do domínio do pecado. E aí ele dá uma lista de pecados. Eu não vou nem listar, que você já conhece bem demais, mas o que a palavra nos ensina é que caminhar no Espírito de Deus é caminhar no Espírito da liberdade. Às vezes, sabe, isso é mal interpretado dentro da igreja. Aonde está o Espírito tem liberdade. Aí um sai orando em língua, hoje sai correndo, hoje sai voando. Eu não quero anular essas manifestações não, eu até creio, mas o que
A palavra de Deus está nos ensinando de liberdade no Espírito, é liberdade para não pecar. É liberdade para dominar a sua carne e dizer: quem manda na minha vida não é mais a minha carne, quem manda na minha vida é meu espírito, porque ele está em pleno relacionamento com o Espírito de Deus, e por isso eu tenho liberdade de dizer não ao pecado, e eu tenho liberdade de dizer sim para a vontade de Deus. A liberdade de Deus hoje está se instalando na sua vida, no nome de Jesus. 2 Coríntios 10, 4 diz: as armas com as quais lutamos não são desse mundo, mas poderosas em Deus para destruir fortaleza. Destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Olha que verso poderoso, que 2 versículos poderosos que nos ensina que a luta com esse mundo é uma luta de construção mental. Sabe, você tem uma guerra de narrativas na sua mente, uma guerra de narrativas para te apontar caminhos, mas no Espírito nós conseguimos destruir argumentos. O inimigo, ele não pode saber o que você pensa, mas ele pode liberar pensamentos sobre você. Setas inflamadas do inimigo podem vir sobre a sua mente. E como é que você destrói esses pensamentos? No relacionamento com o Espírito. O Espírito luta contra a carne, e você só vai vencer a carne se você estiver caminhando no Espírito. Amém? É o Espírito que nos capacita a vencer a carne e as fortalezas internas. Que fortalezas são essas? Sabe, é o que fundamentou a tua história. Tem certezas estabelecidas na sua vida que são mentiras. Isso é uma fortaleza. Isso é um sofisma, é algo que é mentiroso e você tornou verdade. Sabe, mas no Espírito toda mentira é exposta e toda verdade de Deus é estabelecida em você, e isso cria uma consciência, uma mentalidade que vai te fazer crescer, e todo crescimento vai exigir confronto. Diga, todo crescimento vai exigir confronto. Você tem que confrontar todo pensamento que não vem de Deus. Você tem que confrontar todo comportamento que não está alinhado à vontade do Senhor. É uma luta. O Espírito milita contra a carne. O apóstolo Paulo é um que dizia claramente: eu esmurro meu próprio corpo porque eu não consigo fazer o que eu quero eu não faço, e eu faço aquilo que eu não quero. Mas em Cristo Jesus nós somos bem mais que vencedores. Amém? Estou te chamando para um confronto. Crescer no Espírito é um confronto. Crescer em Jesus é um confronto. Mas a boa notícia é que nele nós vencemos. Amém? Essa é a boa notícia. Sabe, o Espírito de Deus, ele age em comunidade. Ele nos faz crescer juntos. Ninguém cresce sozinho, isolado. Se você quer crescer no Espírito, saia do isolamento. Venha para a comunidade. Venha para um local, escolha um local saudável que te ensina a palavra, que te desafia a crescer, que te inspira a ir a outro nível. Efésios 4, verso 11, diz: ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres, com o fim de preparar os santos para a boa obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que deixamos de ser como criança, levados de um lado para o outro pelas ondas, ou jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro.
Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, à medida que cada parte realiza a sua função. Amém? Ninguém, olhe para quem está do seu lado, ninguém cresce sozinho. Vamos crescer juntos. Vamos crescer juntos em Cristo Jesus. Vamos inspirar uns aos outros. Vamos encorajar uns aos outros. Nós precisamos de uma vida em comunidade para amadurecer. Nós precisamos ser um corpo para crescer, porque nós temos um cabeça, e esse cabeça tem um nome, o nome dele é Jesus. Aleluia! Você foi chamado para uma jornada de transformação. A transformação não é um passe de mágica, é uma jornada. E você foi convidado para isso. Nós somos convidados a crescer de glória em glória. 2 Coríntios 3,18 diz: assim todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a imagem, com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Olha o que ele está dizendo. Uma face descoberta é o que? Uma pessoa que se expõe. Você se transforma naquilo que você se expõe. Se você se expor a Deus, se você se expor ao Espírito, você vai ser transformado à semelhança de Deus, à semelhança do Espírito de Deus. Se expõe, sabe? Tire as cortinas, tire aquilo que está em oculto, encontre um lugar seguro, um aconselhamento seguro, um ministério seguro, sabe? Para que você possa descortinar a sua vida. Você não pode ter nada em trevas, nada na escuridão. Tudo seu tem que ser exposto à luz, e essa luz se chama Jesus, e essa luz foi liberada sobre nós. Aqueles que estão crescendo na maturidade em Jesus são conhecidos como luz do mundo. Eu declaro dissipada todas as trevas no seu interior. A obra de Deus, do Espírito Santo, vai continuar na sua vida. Você vai crescer de glória em glória, desvendado, descoberto, e cada vez essa glória vai aumentar, vai ser cada vez maior. Aleluia! A palavra de Deus nos ensina que, além de sermos transformados, nós somos chamados para transformar. A transformação que opera na sua vida, ela vai transpassar a sua vida. Toda área sua transformada é uma autoridade adquirida em Deus. A palavra de Deus diz que Ele não nos deu um espírito de covardia, mas nos deu um espírito de quê? De autoridade, poder e moderação. A autoridade vem pelo quê? Pela experiência, pela transformação. Tudo na sua vida que for transformado no Espírito é uma autoridade na sua vida para abençoar quem está ao seu redor. Você passa a ser uma referência, porque você abriu um caminho, muitos vão poder passar, porque você foi transformado. Muitos vão acreditar, se aconteceu na vida dele, dela, vai acontecer em mim também. Em nome de Jesus eu declaro isso. Tudo que foi transformado na minha vida está disponível para você acessar. Tudo que for transformado na sua vida está disponível para a sua família acessar, no nome de Jesus. Mateus 5,14 diz: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. Assim, ilumina todos que estão na casa. Dessa forma, brilha a luz de vocês diante dos homens. Olhe para quem está do seu lado. Brilha a sua luz diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifica o seu Pai que está nos céus. Eu um dia estava em uma viagem, a gente
foi visitar o Museu do Louvre, e no Museu do Louvre todo mundo quer ver quem? Quem é que você quer ver lá no Louvre? No dia que você vê, é Mona Lisa, não é? Uma Mona Lisa, uma obra de Leonardo da Vinci, acho que é a obra mais cara do mundo. Irmão, eu nunca vi uma multidão para ver algo tão feio. Porque quem não entende arte, mas quem entende arte vai dizer, não, é tinta óleo, na tela, número tal, pinceladas de tal, é outra linguagem, quem conhece arte, por isso que é valiosa aquela obra, e diante daquela obra, Deus me falava, quando as pessoas admiram essa obra, estão tirando foto dessa obra, o que é que essa obra fala do autor? Porque falar de Mona Lisa, o valor que Mona Lisa tem, é totalmente atribuído ao valor de quem a pintou. A palavra de Deus está nos mostrando que quando nós somos luz do mundo, e que nós estamos acesos, e quando nós brilhamos, as nossas obras vão glorificar o Pai. Mona Lisa glorifica Leonardo da Vinci. Você manifesta no Espírito, você vai glorificar o nome de Deus. A sua vida tem que ser uma vida de obras que aponte ao Pai, e o Pai vai te expor cada vez mais, porque Ele é um bom Pai, é um Pai que está nos céus. Que as obras da sua vida glorifique a Deus no nome de Jesus, amém. Você pode ficar de pé e aplaudir ao Senhor? Eu disse que eu estou aprendendo a pregar rápido, é muito conteúdo. Agora você pode assistir de novo. Eu comecei esse curso dizendo que a transformação começa no interior. E o interior só é acessado se você permitir. De todas as coisas, guarde o vosso coração, porque é a fonte de bênção ou maldição. Então, que essa palavra me ensina é que eu autorizo quem entra e quem sai do meu interior. Eu não consigo ter domínio sobre fatos exteriores, mas eu consigo ter domínio do que esses fatos e essas situações penetram o meu interior. Eu não posso dominar a língua, a boca de ninguém que fale ao meu respeito, mas eu posso dominar se essa ofensa entra dentro de mim ou não. Situações que nós não controlamos, mas o nosso interior nós controlamos. Nosso interior nós damos acesso, nós expulsamos o que não pode ficar dentro, e nós convidamos para o que pode agir e operar. O que tem operado no seu interior? Que memórias estão estabelecidas na sua mente? O que tem gerado de alegria ou tristeza dentro de você? Quais são os seus fundamentos? Porque Deus não começa uma transformação por fora, Ele começa dentro. Como está o teu interior hoje? Deus quer te chamar para uma transformação de dentro para fora. Há uma promessa: eu darei um coração novo, e eu porei um espírito novo. É uma promessa de Deus. E o que Deus promete, Ele cumpre. Meu convite para você hoje: você quer realmente uma mudança? Você quer realmente uma transformação? Porque a religião finge, mas o Espírito de Deus regenera. Coração de pedra, insensível, endurecido, orgulhoso, resistente à voz de Deus, hoje pode ser deixado nesse lugar, e você pode receber um espírito ensinável, um espírito que quebra toda resistência, um espírito que vai no mais profundo do teu ser e te traz um novo, e esse novo interior transformado te leva a uma nova conduta. O novo coração
fala de uma morada do Espírito. O novo coração fala de dizer o velho, as amarguras, as dores, as decepções, aquilo que me freia, hoje eu estou lançando fora, porque eu estou recebendo o novo de Deus. O seu interior precisa ser um ambiente agradável para o Espírito Santo. Porque quando for agradável para o Espírito Santo, ele vai te transformar de dentro para fora. Ele vai tirar tudo que é duro, frio, velho, e vai colocar tudo que é bom, tudo que é belo e tudo que é novo. E o novo que Deus tem para a sua vida, no seu interior, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem mente humana pôde sondar o que Deus tem preparado para você. Meu convite para você hoje, enquanto nós vamos adorar, é você sair do seu lugar e você vir aqui à frente e dizer: Senhor, essa dureza do meu coração eu estou deixando aqui no altar. Esse pensamento envelhecido, esse comportamento que não condiz, eu quero dizer para o Senhor: Senhor, eu abro o meu interior para o agir do Espírito Santo. Eu me exponho, me transforma, me faz crescer a imagem de Jesus, me faz viver uma nova vida que condiz com Cristo que eu sigo, que condiz com Jesus que eu declaro que é meu Salvador. Eu quero um interior transformado, eu quero o fruto do teu Espírito, eu quero viver uma vida cristã madura. Eu não vou viver de altos e baixos, eu não vou ser conduzido por sentimentos, por situações positivas ou negativas, eu vou ser conduzido pelo teu Espírito. E se você sair do seu lugar e se expor aqui, eu vou orar por você. E quem sabe hoje Deus te batiza com o Espírito Santo. Quem sabe hoje Deus chama para fora os dons, mas também o fruto. Deus vai te levar para um novo nível de maturidade essa noite. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Enquanto isso, erga suas mãos e adore ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho, o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Coloca a mão no seu coração. Senhor, tu és aquele que promete trocar um coração de pedra em um coração de carne. Nosso papel é tomar a decisão e te autorizar a fazer isso, te dar acesso. E nós estamos dizendo essa noite: Espírito Santo, nós te damos acesso ao nosso interior, nós te damos liberdade para o Senhor transformar o nosso interior em um interior ensinável, em um interior acessível, para que a glória de Deus cresça e apareça em nossas vidas. Nós somos destinados, Pai, ao crescimento espiritual, a crescer de glória em glória, a, Pai, não viver em oscilações, não caminhar na velha vida, no velho pensamento e comportamento,
mas nós somos convidados a viver o novo do Senhor. E o novo começa de dentro para fora. Por isso essa noite nós estamos dizendo: Espírito Santo de Deus, faz fluir um renovo dentro de nós. Como promete a tua palavra, rios de águas vivas fluirão dentro de nós. Que não cesse, mas que só aumente, Senhor. Pai, trata dores, frustrações, decepções que endureceram o nosso coração, e nós estamos dizendo: nós colocamos no teu altar hoje, nós perdoamos, nós liberamos, nós voltamos a acreditar, nós voltamos, ó Senhor, a ser crianças, porque o Senhor adora, o Senhor ama aqueles que são como crianças, que têm vontade de aprender, de viver o novo, de ser fácil e ser conduzido. Hoje, em nome de Jesus, Pai, nós estamos dizendo: nós estamos fáceis para o Teu Espírito Santo, nós estamos fáceis para o Teu agir. Opera em nós, transforma-nos, ó Senhor, porque nós queremos, ó Pai, ser transformados pelo Espírito e crescer à imagem e semelhança de Jesus. Nós queremos apontar a Tua glória, que cresça, a Tua luz, que cresça, e tudo isso apontar para o Autor e Consumador de todas as coisas. Nós queremos glorificar o Pai com as nossas vidas. Nós queremos ser inimigo do pecado e sermos íntimos do Teu Espírito. Nós queremos caminhar no fruto do Teu Espírito. Nós queremos também caminhar na maturidade e na manifestação dos Teus dons, porque nós somos chamados não só para sermos transformados, nós somos chamados para transformar essa geração, transformar os ambientes, mas começa hoje a partir de nós. Em nome de Jesus, eu libero um tempo de favor do Espírito na sua vida, uma facilidade de ouvir a voz, de ser guiado, de se relacionar, o espiritual palpável, espiritual comandando a tua carne. Em nome de Jesus eu declaro o início desse novo tempo, de um romper espiritual e um crescimento exponencial na sua vida, no nome de Jesus. Erga suas mãos e adora o Senhor por mais um instante. Senhor, glorifica o nome dEle, aleluia, aleluia. Hoje inicia o tempo do seu maior crescimento no Espírito, amém? Eu creio, eu profetizo, eu libero isso sobre a sua vida, no nome de Jesus, amém? Olhe para o seu irmão e diga: sábado você não pode faltar. Olhe para o seu irmão e continue dizendo: sábado você vai convidar alguém para estar nesse lugar. São 7 anos do derramar da glória do Senhor aqui nesse lugar. A gente precisa celebrar o que Deus está fazendo, irmão. Nós vamos celebrar o passado, mas nós vamos profetizar o nosso futuro, amém? O nosso futuro será bem melhor do que nós já vivemos esses 7 anos. Tem coisas maravilhosas preparadas para a gente viver. Então, a partir das 10 da manhã, esteja aqui no sábado, traz a família,
periquito, papagaio, cachorro, traz todo mundo. Vai ser um dia inteiro de celebração, em nome de Jesus, amém? Erga sua mão, eu quero te abençoar. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti Ele volte a atenção do seu rosto e Ele te dê a paz no nome de Jesus, amém? Abrace pelo menos 10 pessoas e abençoe, profetize sobre a vida dela, em nome de Jesus. Vai em paz. Na vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que a